Oi, pessoal. Agora nós vamos conversar sobre a população brasileira. Quando a gente fala da população brasileira, nós vamos conversar sobre crescimento vegetativo, o período em que houve um acelerado crescimento da população brasileira, o período que houve uma queda desse crescimento, uma queda da natalidade, e nós vamos conversar sobre as pirâmides etárias, ok? Esses são os assuntos aí da população brasileira. Então, o primeiro item que é muito importante, vocês não podem esquecer: crescimento vegetativo. O que é crescimento vegetativo? É a taxa entre natalidade e mortalidade, ok? O crescimento vegetativo, o crescimento populacional, o crescimento de um país, ele depende do crescimento vegetativo, o número de pessoas que nascem e morrem dentro de um ano, no período de um ano, e a entrada e saída de pessoas do país, que nós chamamos de imigrantes, aqueles que entram, e emigrantes, os brasileiros que saem, que vão morar por algum motivo em outro país, ok? A mortalidade do Brasil, ela diminuiu muito no período de 1940 a 1980, tá? Nesse período, com a queda da mortalidade no Brasil, nós tivemos um crescimento acelerado da população brasileira. Quais foram os motivos? O que aconteceu no Brasil para diminuir a mortalidade e automaticamente crescer a população, aumentar a população brasileira? Primeiro, o avanço da medicina, tá? Foi fundamental. Medicamentos que foram criados, vacinas que foram inventadas, desenvolvidas e que chegaram a uma grande parte da população brasileira nesse momento. Isso fez com que uma boa parte da população tivesse acesso às melhores condições de vida, a tratamentos, né? Outro item importante foi o saneamento básico, acesso à infraestrutura, a melhoria na qualidade de vida em construção de rede de esgoto, coleta de lixo, investimento. Então, esses fatores somados ao avanço da medicina foram responsáveis pelo crescimento acelerado da população brasileira. Isso de modo bem simples, bem sucinto, revisando tudo que nós conversamos em sala de aula, ok? E aí o Brasil vai crescendo, a população brasileira vai crescendo até meados da década de 70. Por volta de 1970, esse quadro de crescimento populacional brasileiro muda, começa a ocorrer o que nós chamamos de queda de natalidade ou queda de fecundidade, tá? Quais foram os motivos responsáveis por essa queda da natalidade ou da fecundidade no Brasil? Primeiro, a mudança da população da zona rural para a zona urbana. Nós conversamos muito em classe sobre isso. A realidade da população rural muito diferente da realidade da população urbana. O custo de vida na zona urbana é muito mais elevado. As mulheres, elas passaram a trabalhar, elas ingressaram no mercado de trabalho. Ocorre o planejamento familiar entre as famílias, né? Os casais agora vão planejar quantos filhos eles podem ter, quantos filhos eles podem educar, eles podem cuidar. E a partir daí fica mais acessível, já com o avanço da medicina, né? Os métodos contraceptivos, como evitar o nascimento, a concepção, tá?
Então, nesse contexto, a partir de 1970, começa a ocorrer uma queda da fecundidade, uma queda do nascimento, uma queda do crescimento populacional do Brasil, tá? Isso em 1970. Isso vai gerar consequências? Sim. E aí vem o terceiro item que nós podemos conversar sobre população brasileira, que é a pirâmide etária. A pirâmide etária, ela serve para estruturar, organizar a população de um país em sexo e idade. É através dela que o governo consegue ter uma visão de como está distribuída a população do país em faixas etárias. Facilita muito a sua administração, a sua organização. A pirâmide etária, ela tem 3 elementos. A base, que nós podemos chamar de crianças e jovens, de 0 até 18 anos de idade, mais ou menos. Os adultos, alguns colocam 19, outros já encaixam nos 20, vai depender de quem está analisando a pirâmide, tá? Mas vamos colocar aí na faixa dos seus 20 anos de idade. Dos 20 até os 60 anos de idade, que é a faixa que nós chamamos de adultos, e acima dos 60 anos de idade, que nós chamamos de idosos. O governo precisa saber quantos brasileiros se encaixam em cada uma dessas etapas da pirâmide, dessas partes da pirâmide. Quantas crianças e jovens, porque ele precisa investir em área de medicina para crianças e jovens, ele precisa investir em educação para crianças e jovens. Quantos brasileiros se encaixam na faixa dos adultos? Porque ele precisa gerar emprego. O brasileiro na fase adulta, ele faz parte da população economicamente ativa, que nós conversamos em sala PEA, tá? E quantos brasileiros se encaixam no topo da pirâmide? São os idosos. Quanto mais idosos um país tiver e quanto maior a taxa, a expectativa de vida, significa que melhor o investimento que o governo ofereceu para essa população. Essa população teve acesso a saneamento básico, a uma moradia digna, a uma alimentação regrada, tá? Uma saúde, né? Porém, a população idosa se aposenta. Quando essa população idosa se aposenta, ela gera um custo, um gasto para o governo. E aí o governo passa a ter 2 preocupações com a população idosa. Primeiro, o valor da aposentadoria e a quantidade de aposentados no país que ele precisa arcar, tá? E segundo, ele precisa criar meios para inserir esse idoso à sociedade. Então, ele tem que criar áreas de lazer, ele tem que investir na medicina geriátrica, tá? Ele precisa investir nesse idoso, porque muitas pessoas são extremamente ativas. E aí, quando elas se aposentam e elas ficam em casa, ficam doentes, caem em depressão, porque se sentem inúteis, né? Outras tantas são abandonadas pela família. Então, isso é uma preocupação, por um lado, por outro, reflete a qualidade de vida. Os países que são chamados de países desenvolvidos possuem uma elevada expectativa de vida. E uma grande parcela da população se encaixam nesse topo. O Brasil, a gente diz que o Brasil ele está em transição. A pirâmide etária brasileira está em transição. É uma pirâmide etária madura. A maior parte dos brasileiros hoje estão entre os jovens e os adultos.
Isso significa que daqui 20, daqui 30 anos, a maior parte dos brasileiros estarão no topo e serão idosos. Eu serei uma idosa. Vocês serão ainda jovens e adultos, tá? Então, é por isso que o governo brasileiro se preocupa hoje com o que nós chamamos de previdência privada, que é a aposentadoria. Ele precisa criar regras de previdência para que ele possa, daqui 20, 30 anos, sustentar, bancar a aposentadoria desses brasileiros, ok? O que nós percebemos é, quanto menor a natalidade, a base da pirâmide, menos pessoas no país, significa que o governo tem mais condições de oferecer toda a infraestrutura a essa população. Quanto maior a população, menos pessoas terão acesso a essa infraestrutura. Então, a gente também tem que pensar que quanto menor o formato de pirâmide um país tiver, melhor. Porque também não adianta a gente ter uma base bem longa e um topo muito fininho, muito estreito, porque isso significa que a maior parte da população faleceu ao longo dos anos, faleceu no meio aqui da pirâmide. Por quê? Falta de acesso à infraestrutura, falta de acesso a médicos, a hospitais, a medicamentos, a uma alimentação adequada. Qual é o problema? Então, as pirâmides etárias, elas são fundamentais para a organização, a administração política do país. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, pessoal!